segundo informações da Serasa. Entre 2019 e maio deste ano, 2023, o número de idosos inadimplentes subiu 32,7%, enquanto a média da população cresceu 13,4%. Hoje, são quase 13 milhões de pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, 3 milhões a mais que em 2019. Sobre o crescente endividamento de aposentados, eu converso a partir de agora com o Josivaldo Almeida. Ele é consultor em Previdência Privada e Finanças Comportamentais. Olá, Josivaldo, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Edição Manhã. Bom dia, obrigado pelo convite. Uma edição quente, né? 35 graus. Mas Calorão. Vamos lá, vamos falar desses números aí que você trouxe. Assunto quente também, né? Porque é muito preocupante a gente entender que os nossos idosos estão cada vez com mais dívidas e sem saber pagar, sem ter como pagar essas dívidas, né, Josivaldo? Eu queria saber de você o que explica, o que pode explicar essa inadimplência que só cresce. Olha, de uma maneira bem sucinta, eu diria para os nossos telespectadores, o problema maior é a questão da cultura financeira, ou alguns falam da educação financeira para uma aposentadoria sustentável no futuro. E essa aposentadoria sustentável, Juliana e nossos telespectadores, ela começa a partir do primeiro salário. Então, hoje, é lógico, nós estamos falando aqui da população de idosos aposentados, mas olha só, gente, já que ela trouxe aqui números para nós, temos que nos preocupar sim com esses números, porque ela falou dos idosos, ok, que eles estão endividados, também ok, mas qual é a causa? Não é só a questão da educação financeira para cuidar do dinheiro e se preparar para a aposentadoria. Principalmente depois da pandemia, antes também, mas depois da pandemia, muitos idosos voltaram a apoiar os seus filhos e até netos nas contas do lar, porque o idoso ele tem, por menor que seja a renda recebida, ele tem uma renda fixa. Mas vamos lembrar, o idoso em si, a renda fixa dele, que seria dessa aposentadoria, já está comprometida com ele mesmo, muitas vezes até com a questão da saúde e medicamento. Então, existe aí um mau hábito, né, que tem que ser tratado urgentemente, que é a educação financeira, inclusive dos filhos e netos, porque eu tenho também outras pesquisas que mostram que esses idosos se endividaram, fazendo inclusive empréstimos em bancos para ajudar os filhos e netos. As pessoas acabam recorrendo exatamente por essa renda fixa que você está falando, embora às vezes seja bem pequena, mas é algo que há uma liberação muito mais fácil para empréstimos, por exemplo, né? E você falou dessa questão cultural até, fazer investimentos, planejar a aposentadoria, ainda não é um hábito do brasileiro, né? Inclusive a gente tem dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida que mostram que apenas 7,2% da população brasileira tem plano de aposentadoria privada. Isso também explica, né, o que você já vem trazendo para a gente, que o que de fato resolveria essa questão é essa educação começar ali, no comecinho da vida adulta, a partir do primeiro salário, tem que ter uma mudança de mentalidade de fato. Exatamente. Olha só, você falou em cerca aí de 7%, né, da população com previdência privada. Para a gente sair do Brasil e levar isso para outras culturas, economias mais desenvolvidas, a previdência privada, que é um recurso que se guarda para ter na aposentadoria uma coisa tranquila, equivale a 15%, né, em alguns lugares de 15% a 35% do PIB que as pessoas guardam para usar no futuro. Então, quando a gente olha no Brasil, isso ainda é muito pequeno. Então, esse 7% que você está falando é muito pequeno. E aí, assim, quando eu falo de outras culturas, lá eles têm, dentro das políticas públicas, essa educação desde os primeiros anos nas escolas. E quando se entra nas empresas, os contratos sindicais já prevêem a questão de uma previdência privada. Então, a gente depende muito aqui, viu, Juliana, e da nossa legislação também apoiar. Mudou muito nos últimos 5 anos, eu estou há 28 anos no segmento de previdência privada, posso dizer que os últimos 5 foram fenomenais para ter acréscimo de novas empresas,
associações, sindicatos ofertando esse benefício da previdência privada, mas ainda precisa de mais apoio do governo. As medidas que hoje tem, inclusive de educação financeira nas escolas, são medidas transversais na educação e a gente precisa, na vertical, colocar nas aulas das grades aí curriculares como se fosse uma matemática, uma geografia, história, porque desde cedo tem que ser tratado isso. E eu acho que o berço escola é um bom caminho, e o segundo, sem dúvida, ou o primeiro, é dentro de casa. E quando a gente pega esse recorte, Josivaldo, você como especialista em finança comportamental, ou seja, esse idoso, esse aposentado que já está endividado, inadimplente muitas vezes, há alguma solução, alguma organização que pode ser feita para ajudar essa pessoa a sair dessa condição? Sim, sem dúvida. Assim como esse, e tem outros, olha só, você falou dos idosos, mas vou deixar um recado aqui que também é preocupante, tá? Após a pandemia de 2019 para cá, nós saímos de 58 milhões de brasileiros inadimplentes, aqueles que não podem mais fazer nenhuma compra porque o nome está negativado, ou no Serasa, como dizem, para mais de 71 milhões neste ano. Então, não só os idosos estão com esse problema, mas também aquilo que eu falei, seus netos e filhos. Eles estão nesses 71 milhões de brasileiros. Então, se a gente falar da população total, nós estamos falando aí de mais de um terço dos brasileiros estão inadimplentes às vésperas aí do final do ano. Então, muito cuidado. Agora, como solução para todos esses, eu diria o seguinte, como especialista, mudança de hábitos e costumes. Sempre tem um momento na vida para a gente tirar aquela fotografia do que a gente realizou de bem e de mal, né? Dizem, vou pedir perdão. Mas nas finanças é a mesma coisa. O melhor momento, eu recomendo, antes mesmo das festas, é agora, tanto para o idoso, filhos e netos. Tire uma radiografia de todas as suas contas, um raio-x, pente fino. Não precisa saber de matemática, precisa ter uma caneta, um lápis e um caderno, ou a famosa folhinha de pão. Anote tudo. E ali, gente, se preocupe com as questões que te dão garantia de qualidade de vida. Água, luz, o seu sustento do mês, do supermercado. As demais coisas, escola de um filho, se tiver, as demais coisas você deve analisar num segundo momento, e esse segundo momento, muitas vezes, é fazer um acordo com os seus credores, explicar a sua situação, por isso é importante ter essa radiografia, e entrar em um acordo para pagar, não assumir mais nenhuma dívida, mesmo no Natal, enquanto não tirar essa radiografia. Esse é um bom caminho para o idoso e todos aqueles que querem começar 2024 de maneira mais consciente. E outra forma que a gente está fazendo aqui, levando informação para o público, conteúdo, inclusive você também é escritor e tem um livro sobre isso, né? Já há alguns livros, e vai lançar essa semana o outro, Previdência Privada, justamente para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre esse universo, né, Josivaldo? Exatamente, obrigado. Dia 21 de novembro eu lanço aqui em São Paulo, depois vai estar nas grandes livrarias e também nos marketplaces para quem quiser adquirir, mas esse livro, embora ele tenha a temática chamada Previdência Privada, ele fala de cases de sucesso. Cases de sucesso é o seguinte, porque eu sendo especialista na área fundamental de previdência privada e investimentos, eu digo para vocês que só a previdência pública e a privada junta, para quem puder ter, não te dará tranquilidade de vida na aposentadoria. Então, esse livro, ele trata de outras questões da psicologia econômica, né, da questão da saúde e bem-estar, e também da carreira, porque, como eu falei, a gente tem que cuidar dessa aposentadoria desde o primeiro emprego, se eu aqui estou falando. Isso vale para quem é empresário também. Desde o primeiro faturamento da sua empresa, você tem que reservar valores ali para sua aposentadoria com tranquilidade futura. Então, esse livro, ele traz tudo isso e ele é um plano de vida para você ter uma aposentadoria sustentável lá na frente. E eu diria, todos nós podemos e merecemos, independente do padrão de vida. Todos têm que se adequar.
Perfeito, Josivaldo Almeida. Conversamos sobre inadimplência entre os aposentados, entre os mais idosos, a importância de ter esse planejamento e de ter informação, principalmente. Muito obrigada pelas suas informações. Espaço sempre aberto aqui para você na edição amanhã. Obrigada. Gratidão a todos. E você pode rever, inclusive, viu, gente, essa conversa no nosso canal do YouTube. E outro detalhe, eu aproveito o tema da nossa entrevista para informar que foi sancionada uma lei que promete reduzir o tempo de espera por benefícios nas agências do INSS. Vai ser retomado o pagamento de um bônus por produtividade aos funcionários que trabalharem além da jornada regular. Ou seja, quanto maior o número de atendimentos, maior o valor extra ali no salário no fim do mês. Segundo o portal da Transparência, a fila de pendências administrativas no INSS em setembro somava quase 1 milhão de requerimentos e a de perícias médicas, ultrapassava os 635 mil.